continuar com o programa Gente, é um privilégio estar com você, sou Fátima Guimarães e a partir de agora eu quero cuidar da tua casa. E aí vem o Inspire Conceito, um convite ao conforto. É uma peça que se destaca na arquitetura e na decoração desde sempre e nunca sai de moda. Hoje, com a tecnologia que a Ornamento tem, com os maquinários CNCs, a gente tem uma linha de produção de peças com design, peças exclusivas, utensílios de cozinha. Isso é visto muito na Europa, na Itália, que eles são vanguardistas nessa parte, e a Ornamento está sendo pioneira nesse setor por ter essa tecnologia. A pedra foi muito utilizada na civilização grega e até hoje conquista fãs pelo mundo, garantindo ambientes elegantes, sofisticados e sem dúvida contemporâneos. A minha conversa é com o empresário, o Bruno Brogni, que junto com a família faz a diferença, uma equipe sensacional com a Ornamento. Tem uma história brilhante de muito trabalho, de muita determinação e é por isso que a gente está aqui, para destacar, Bruno, esta garra, este empreendedorismo de vocês. Seja bem-vindo. Oi, Fátima, boa tarde, tudo bem? Como é que está? Tudo certinho. É uma história de grandes conquistas, a gente tem sempre os altos e baixos, mas o bacana é que a gente está de pé e cuidando daquela casa. É verdade. É mais ou menos isso, né? São 30 anos de trabalho aqui na Ornamento, fundado pelo meu pai, o Carlos, a família toda envolvida, minha mãe, a Ivanilde, que cuida da parte financeira, né? Eu, e agora já tenho 2 filhos, né? Já vem os netos aí. Pois então, de geração em geração, eu né, sou Bruno? filho único. Ah, é? Olha, de geração em geração, os filhos do Bruno, daqui a pouco os netinhos, e aí vai, né? É toda uma história. A gente quer entender um pouco mais a respeito do trabalho que vocês desenvolvem aqui na cidade de Criciúma, não só na cidade, obviamente, não só no sul de Santa Catarina, nem no estado de Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul. E claro, o nicho do Rio São Paulo também tem este valor. Por quê? Porque tem qualidade. Bruno, hoje em dia, os mármores não conquistam somente as cozinhas e banheiros, mas todos os cômodos da casa. Queremos aprender contigo para decorar a nossa casa com elegância. Ah, sim. Hoje o mármore, ele embeleza assim, qualquer ambiente, né? Se tu pega um ambiente todo de mármore, ele nunca cai de moda, né? Então a gente está acostumado assim, só tampos de banheiro, de cozinha, mas hoje tu pode fazer um home, uma parede onde fica a televisão na frente, a lareira, revestimento de piso. Tudo muito aconchegante. Paredes, né? No nosso próprio showroom aqui dá pra ver, a gente tem a bancada, a lateral, faz todo um marco, faz a coluna. Então tem muita infinidade, né? E como apostar no mármore como acabamento de luxo? O mármore, ele de luxo, ele nunca vai cair de moda, como nunca, eu falei, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer essa bancada aqui, né? Aqui ela vai ter as características naturais dela, nunca vai ter uma peça igual a outra, né? Então aqui nessa peça tu vê os veios dela, faz parte da natureza, né? Então ela vai estar sempre valorizando o ambiente. Bom, quando nasceu a Ornamento, tu eras criança? Sim. E aí aprendeu os passos com o pai? Sim. E como tudo começou? Começou no ano de 90, a gente era uma fábrica pequena de madeira. Daí meu pai começou a atender para São Joaquim, Porto Alegre, até que ele entrou no mercado de Porto Alegre, fez uma das maiores casas de Porto Alegre, fez seu nome. Daí abriu o escritório em Porto Alegre, no bairro Auxiliadora, e aí foi indo, né? A empresa foi crescendo, o Bruno foi crescendo junto, e hoje toda a família envolvida cuidando da casa, né? Sim, dos sim. outros. Então depois disso, então meu pai está sempre, meu pai e a gente está sempre em busca de inovações, estão sempre
vendo o que tem de melhor no mercado. E o que fez grande diferença foi que eu e meu pai, a gente foi para a Itália, e a gente importou as máquinas CNC, chamadas CNC, que são como robôs que trabalham com a pedra. Tudo que a mão humana não consegue fazer, o robô faz. O design, né? O design. O toque. E realmente faz a diferença. E esta qualidade eles buscam, gente, diariamente. A Ornamento busca a qualidade diariamente. E é uma equipe grande, concentrada naquilo, né, Bruno? Ah, sim. A gente tem uma equipe aí de 40 colaboradores, desde a equipe de montagem, fabricação, a logística de entrega, muita gente envolvida. Como a gente trabalha muito sob medida, existe uma responsabilidade muito grande nas obras, né? E aí quando a gente destaca pedras, né? A pedra é a pedra bruta que a gente trabalha conforme o cliente deseja também. E aí vocês têm um nicho grande de designer, de movimento e tudo mais. Isso nós estamos agradando o estado de Santa Catarina, ponto. Mas o Rio Grande do Sul é privilegiado também. Ah, sim, sim. Isso é muito bom, né? Não, então, como você falou, tem uma gama de produtos, né? A gente estava acostumado só mármores, granitos. Depois vem a linha dos Silestone, foi evoluindo para Decton, Neolite, que são as lâminas que aceitam a caloria, que já são as peças impressas com alta tecnologia. Então isso é muito forte, né? E hoje nós temos também objetos decorativos para sua casa. O ornamento hoje, como ela está nessa vanguarda da tecnologia, com os maquinários italianos, a gente está entrando numa linha de produção de peças de design. Que hoje só vê isso na Itália, tem que importar da Europa, e no Brasil não se vê empresa tá fazendo essas peças decorativas. Então o ornamento está se tornando pioneiro, a gente está entrando com um projeto nisso, né? Certo. Que daqui a pouco aí vai ter bastante frutos e vai aparecer bastante novidades. Que bacana. Há mármores nacionais tão bonitos quanto os importados? Sim, isso aí até uma questão, existe até um preconceito nisso, dizendo que o mármore importado é bom e o nacional é ruim, né? Mas se a gente parar para analisar, o mármore granito ele vem da onde? Do planeta Terra, né? Então é de um lugar só. Então hoje você vai para a Itália, chega lá, tem pedras brasileiras importadas. Elas são muito valorizadas. Então tu vê aqueles filmes americanos, tu vê aquelas cozinhas todas desenhadas, como essa bancada aqui, ó, que ela é um quartzito, toda exótica. São pedras brasileiras que são vendidas para fora, né? Pois é, essa pedra exótica, onde eu posso trabalhar? Em tudo, porque essa pedra exótica, a composição dela é quartzito, é uma rocha forte que tem uma grande resistência para manchas, para bancada de cozinha, então pode usar praticamente para tudo. O homem, a mulher, a dona de casa, eles não precisam entender de o que eu vou fazer na minha casa, em pedras e tudo, com pedras e tudo mais. Mas nós temos o arquiteto que caminha lado a lado com vocês e estes entendem e fazem o auxílio para quem quiser realmente fazer uma casa mais sofisticada, um espaço mais sofisticado. É bem legal porque a gente trabalha com uma afinidade muito grande com os arquitetos, para ter uma linha de raciocínio de trabalho bem legal. E o arquiteto é um trabalho em conjunto para chegar num resultado legal, né? Bacana. E claro que você não vai se estressar, né? Não é para se estressar mesmo, é para você decorar a tua casa, o teu ambiente com sofisticação. A Ornamento está aí para te auxiliar. E um outro ponto importante da Ornamento é trabalhar esta sustentabilidade, né? Sim, ó, o ornamento, nossa, é muito show. Aqui, se vocês virem aqui na fábrica, é como um sítio. Aqui tem ganso, tem pato, aqui existe uma natureza e o sistema de produção nosso, a água que faz os cortes das máquinas, é tudo sistema retornável. A gente usa a mesma água, não agride o meio ambiente, é muito show isso. Olha, essa sustentabilidade a gente tem que usar no dia a dia, porque isto, para nós, traz de fato esta qualidade de vida. Eu estou falando um pouquinho da Ornamento, o Bruno vai estar sempre conosco, destacando as novidades, falando de tendência, quantas são as tendências, né? E aí nós estamos na Casa Cor em Porto Alegre. Quanta coisa linda, hein, Bruno? Sim, a gente está com a produção das pedras para Casa Cor, então todo ano
a gente produz muitas pedras lá para a Casa Cor de Porto Alegre, já que a gente tem um escritório lá em Porto Alegre, então indo lá vão ver tudo isso que a gente conversou, que a pedra não é só usada para bancada de cozinha e banheiro, então na Casa Cor dá para ter uma noção bem legal. Vamos conhecer então um pouquinho da Ornamento aqui na cidade de Criciúma. São 30 anos de existência. Vamos lá? Desde a sua fundação, a Ornamento ano a ano vem investindo em inovações através de novas máquinas, treinamento e especialização de mão de obra. Com uma estrutura completa, altamente capacitada a atender a demanda, respeitando os elevados padrões de qualidade em todos os processos, a Ornamento dispõe de uma grande variedade de pedras nacionais e importadas, que resultam em produtos que vão desde o básico ao alto requinte e atendem os requisitos dos mais complexos projetos. Maravilha. Bruno, faça o convite para quem está nos assistindo, vir aqui na Ornamento, fazer o orçamento, conferir esse maravilhoso showroom, e a gente sabe que o atendimento faz toda uma diferença também, né? Ah, sim, eu convido a todos para virem aqui na Ornamento, o acesso é rápido aqui do centro, e agora a gente está com um novo showroom só de chapas exóticas, então isso é muito bacana. Vem um cliente, quero ver uma peça, uma placa com aquele desenho diferenciado do mármore, do quartzito, pode trazer o arquiteto, traz uma amostra da madeira, com a claridade de luz ambiente, tem toda a vegetação, o cliente consegue escolher a placa e aquela placa já usar no próprio ambiente do cliente, é muito show. Isso é fácil então usar na criatividade no dia a dia? Assim, a gente está sempre se inspirando com essa natureza. É verdade. Bruno, quero agradecer a sua participação aqui no programa, gente. A gente vai estar sempre destacando no Inspire e Conceito um convite ao conforto, o que a Ornamento faz de fato na tua casa. E aí a gente vai mais longe, né? Naquela empresa, naquele sítio. Que coisa boa, hein? Inovar sempre. Muito show. Então essa questão de inovação está muito presente na nossa fábrica, já com meu pai, o Carlos, está sempre buscando as tendências. Eu e meu pai, a gente esteve na Itália, pesquisou as empresas italianas, o que eles trabalham, a gente importou as máquinas, os robôs, então a gente está, a Ornamento é tecnologia de ponta, assim, comparar com a Itália, a gente está no mesmo nível da Itália, então é muito show. Tudo quanto é desenho, o arquiteto faz um desenho, um bloco maciço, uma peça 3D, uma pele numa pedra, num painel, a gente consegue produzir tudo. É uma arte na pedra, né? É show de bola. E aí nós temos a máquina humana e nós temos a tecnologia e caminhamos juntos, hein? Os dois caminham sempre juntos. É uma união, mas a paixão de toda a família nossa aqui pela pedra só tem que dar certo. Com certeza, já deu há 30 anos, hein? Valeu, muito obrigada. Obrigadão. Olha, gente, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.